E aí cambada, tudo de boas? Eu espero que sim. E hoje eu tô trazendo Top 15 animes Isekai, onde o prota adulto reencarna como uma criança overpower. Mano, são aqueles famosos animes, onde o nosso protagonista reencarna em um mundo de fantasia. Mas nessa lista todos são adultos que reencarnam como uma criança muito poderosa, além de que alguns usam magia mágica. E então se você gosta de Isekai, já vai deixando aquele seu like pra fortalecer. E também já se inscreve pra ficar ligado nos próximos vídeos, beleza? Enfim, negada, blog é peça lista, que ela tá top demais. Tensei Kizoku Kantei Skill. E no anime, nosso protagonista, que é um assalariado comum, morre um dia do Neida e renasce como Aislovente, filho de um nobre. E embora ele não seja talentoso em magia ou esgrima, ele possui uma habilidade que ninguém mais possui, chamada avaliação. E usando essa habilidade, mano, Ais pode determinar a força atual de uma pessoa, quanto potencial ela possui e onde estão seus talentos. E esta habilidade, cara, é especialmente útil na situação atual do país. O governo é corrupto, as revoltas ocorrem com mais frequências e os nobres de todo o mundo estão a fortalecer as suas fortificações em preparação para uma guerra total. E com isso em mente, mano, Ais percebe que também deve se preparar reunindo pessoas talentosas. E entre os seus futuros aliados, ele terá Hitsumuse, um estrangeiro espadachim com uma destreza incomparável, Charlotte, uma bela cocotinha escrava, famosa pelo domínio de magias mágicas, e Russell Kitchen, um jovem pesquisador ávido por conhecimento. É isso, meu parceiro, recomendo. E nesse anime tudo começa com o nosso protagonista, que é um jovem assalariado chamado Shin Ichinomiya. E em um dia totalmente exausto do trabalho, ele chega em casa e antes de dormir prepara sua própria refeição. No entanto, quando o cansaço vence e Shingo acaba dormindo, ao acordar, ele percebe que está em um grande banquete de uma certa família de nobres, comemorando o casamento de um dos filhos. E ele agora é uma criança de 5 anos, sendo o oitavo e último filho, e como herdeiro de nobres, ele supostamente estaria com o futuro garantido. Porém, mano, após o banquete, apesar do título de nobre, na verdade é muito pobre. E ele, como o oitavo herdeiro, provavelmente ficará sem herança e desamparado quando crescer. E neste mundo de fantasia medieval, mano, existem indivíduos que podem controlar a magia mágica, porém são raros os casos. E o nosso protagonista é um desses escolhidos, mas que não possui o conhecimento ou literatura que o ajude a desenvolver suas habilidades. E em um dia, indo buscar lenha na floresta, o garoto encontra um mago misterioso que afirma poder ajudá-lo, sendo que a partir daí, mano, a história começa pra valer. Enfim, cara, é um anime interessante, recomendo. Tava tentando comer sem mim, é? Você tem que dividir com os amiguinhos também, sabia? Remonster. E a história segue o nosso protagonista que após ser morto em seu mundo anterior, ele renasce em um outro mundo, na forma de um bebê goblin de baixo nível. Ele, entretanto, mano, possui uma habilidade exclusiva que o permite fortalecer e evoluir seu corpo ao devorar a carne de outros monstros. E é então, cara, que ele começa a caçar vários tipos de monstros diferentes, com o intuito de devorá-los, subir de nível e assim ganhar várias habilidades. E agora, se chamando Gobaru, o nosso protagonista rapidamente, mano, chega ao topo da hierarquia e busca evoluir ainda mais em um mundo onde apenas os mais fortes e aptos sobrevivem. Enfim, meu parceiro, esse é um isekai bem interessante que eu recomendo. E a história desse anime, mano, seguirá o nosso protagonista chamado Haruto, que após morrer do nada, é recebido por uma deusa que é a mesma fala que vai reencarná-lo em um mundo de magia e que ainda vai dar a ele uma habilidade apelona para facilitar na sua nova vida. Mas ele então reencarna como um bebê filho de um rei, e durante a sua avaliação mágica, ele é confundido por seu rank baixo e sem nenhum elemento. E isso, cara, por conta que a deusa esqueceu de dar um elemento e ainda deu um nível absurdo de 1002 para o prota. E então o rei, seu pai, decide jogá-lo na floresta para que ele seja morto. Mas em seguida, ele já na floresta, é encontrado por um lobo gigante, que após ser derrotado pelo prota, se transforma em uma bela wife chamada Flay, que a mesma jura protegê-lo e também vira sua serva. E então, mano, logo depois, um parente de seu pai vai buscá-lo na floresta para criá-lo como filho. E assim, cara, começa a nova vida do prota Haruto, que é muito apelão em um mundo de fantasia. Enfim, meu parceiro, recomendo muito você assistir essa belezura de anime. Tensei Shitara da Inanna Ode. E no mundo desse anime, mano, as coisas mais importantes na magia são pedigree familiar, talento e esforço. E o nosso protagonista, que é um mágico comum e que amava profundamente a magia mágica, mas que não foi abençoado com a linhagem ou talento e teve assim uma morte trágica. E à beira da morte, mano, ele desejava dominar e aprender mais sobre magia. E é então que ele reencarna como Lloyd, o sétimo príncipe do reino de Salou, que tinha uma forte linhagem mágica. E ele renasceu, cara, com a linhagem e o talento perfeito, mantendo intactas suas
memórias do passado e com os sentimentos que não conseguiu alcançar em sua vida anterior. E ele agora desfruta de uma vida incomparável, de dominar a magia mágica à vontade, com seu extraordinário poder mágico. E Lloyd, mano, é realmente um gênio, sendo o mais habilidoso no uso da magia do que todos os magos do mundo atual dele. Porém, mano, a curiosidade dele o leva a fazer coisas perigosas, como soltar um demônio poderoso selado na biblioteca secreta do castelo, no qual o demônio ficou com medo das habilidades mágicas do mesmo, fazendo com que o Protoman de apenas 10 anos o fizesse temer a morte. E para evitar isso, ele se oferece para ser familiar do Prota, tendo que assumir uma forma mais fofa, que contradiz com sua aparência normal. E agora, mano, nosso protagonista inicia a sua jornada para aprender tudo quanto é magia, e isso por pura curiosidade nessa sua nova vida. Enfim, meu parceiro, recomendo você ver essa belezura. Tensei Kizoku no Isekai, e o nosso protagonista, chamado Shinya Kazuya, que após morrer para salvar duas garotas, acaba reencarnando em outro mundo, mas agora como Caim Von Siford, uma criança de 3 anos, que é o terceiro filho homem de um aristocrata. Agora mesmo estando em um novo mundo, ele mantém suas memórias passadas e usa isso ao seu favor para aprender mais sobre esse novo mundo, como forma de se prevenir para qualquer adversidade. Ele também descobre que, como em todo mundo de fantasia tem monstros, magia, aventureiros e outras raças, o dele, mano, não poderia ser diferente disso. Inicialmente, para ele poder utilizar sua magia mágica, é necessário ele ser batizado com a benção de algum dos 7 deuses que são adorados nessa nação onde o nosso protagonista se encontra. Mas isso só será possível quando Caim completar seus 5 anos de idade. Chega então o esperado dia que o nosso protagonista será batizado, e nesse processo ele se encontra com todos os 7 deuses, que os mesmos explicam algumas coisas para ele. E para resumir, mano, ele será mais um daqueles prota overpower barra apelão. E então, meu parceiro, eu recomendo você ver essa belezura. Agora eu quero que seja bem maior. E nesse anime, nas profundezas da floresta, longe de qualquer contato humano, vive uma criança chamada Ryoma Takebayashi. E ele se dedica ao estranho hobby de manter vários tipos de slimes, como animais de estimação. Além disso, mano, apesar da pouca idade, ele tem um físico robusto e boa compatibilidade com magia mágica. Resumindo, mano, um protagonista apelão. Mas antes, cara, ele era um homem de 39 anos, grande fã de animes e mangás, e sua vida anterior não foi moleza, trabalhando em um escritório monótono, com cargas horárias abusivas, sem mencionar o pai que era bastante rígido na infância. Ryoma tem um encontro com Gai, o deus da criação, Ruruti, a deusa do amor, e Kufu, o deus da vida, que lhe ofereceram uma nova existência como uma criança, reencarnando então em um mundo de fantasia. E após 3 anos de confortável solidão, Ryoma, mano, conhece pessoas que mudarão sua vida atual para sempre. E quando ele encontra e ajuda alguns soldados a cuidar de seu camarada ferido, o grupo, mano, convence a acompanhá-los para visitar a família ducal da cidade vizinha. E o Prota, mano, concorda e logo embarca em uma jornada para explorar esse vasto mundo além de sua casa. Enfim, meu parceiro, só assiste essa belezura de anime. E nesse anime, depois de perder a sua irmã mais nova para uma doença incurável, o nosso protagonista, que é um professor de pesquisa farmacêutico chamado Kanji Akutani, deu tudo de si para curar pacientes e assim dedicando a sua vida a inventar novos medicamentos. E em um dia depois de trabalhar até a morte, o ex-farmacêutico acorda como uma criança de 10 anos, cujo corpo foi atingido por um raio. E ele também descobre, mano, que reencarnou em um mundo medieval como Pharma, filho de uma respeitada família de Médicis. E isso em um mundo onde as artes divinas, magia concedida através de benções de divindades guardiões existem. E Pharma também percebe que seu corpo é anfitrião da divindade guardiã da medicina. E então o garoto recebeu as místicas artes divinas, como a magia de criação e redução, bem, mano, com a capacidade de diagnosticar instantaneamente doenças nos corpos das pessoas. Mas em um dia, logo ao ir treinar sua magia de água com a sua bela professora Kawaii, ele descobre, mano, que tem um poder sem igual, até deixando a cocotinha muito assustada com seu poder sobre-humano, que a mesma, cara, logo foge com medo do nosso protagonista, que é bastante overpower. E assim ele irá descobrir sobre si mesmo e sobre esse novo mundo paralelo. Enfim, mano, recomendo você assistir esse anime. Saikyo Omiyouji no Isekai.
E a história desse anime se inicia, mano, quando o nosso protagonista chamado Haruyoshi, que é o maior exorcista de sua época, é traído e vê-se à beira da morte. E não tendo outra escolha nessa situação, ele utiliza uma arte secreta para assim reencarnar como Seika, um garoto nascido em um mundo de fantasia, sendo membro de uma família de nobre. E então ele renasce em uma distinta família de magos, mas ele é considerado como não tendo habilidade mágica, e ele então não pode utilizar magia mágica. No entanto, cara, o prota logo percebe que a magia neste mundo não é nada comparada com as suas antigas artes Omyou, e ele declara que não precisa utilizar magia. Porém, os conhecimentos místicos de sua vida anterior o permitem realizar proezas inimagináveis. E agora, agraciado com o recomeço, o prota Seika desenvolverá os seus poderes ao lado da jovem elf, uma garota empregada da família, que é capaz de enxergar o invisível, e Kitsune Yuki, uma de suas invocações mais poderosas. Enfim, cara, só assiste essa belezura. Saihate no Paladin. E o anime conta a história do protagonista chamado Will, um jovem que vivia em um mundo normal, mas que o mesmo acabou morrendo. E ele então reencarnou em outro mundo esse de fantasia, onde foi criado desde seu primeiro dia de vida por 3 mortos-vivos. São eles, mano, Blood, um guerreiro esquelético com habilidades de combates incríveis, que o próprio Will considera como pai. Meire, uma bela sacerdotisa mumificada, que é a mentora responsável por ensinar o protagonista todos os conhecimentos gerais sobre este novo mundo, e meio que é a figura materna dele. E Gus, um sábio feiticeiro espectral errante, que ensina o Will tudo sobre magia mágica e como usá-la em combate. E já no início, mano, vemos que os 3 sempre estão cuidando muito bem do nosso protagonista, e em um dia ele acaba partindo em uma jornada, e isso para descobrir todas as verdades por trás de todos estes segredos e da cidade dos mortos onde cresceu. Enfim, mano, só assiste essa belezura. Deadmont Death Play. E no anime, um necromante chamado Rei dos Cadáveres está lutando contra a igreja, tentando subjugá-la. Mas ao usar seu último requisito de poder, durante uma batalha contra o herói destruidor de calamidades, ele então é derrotado, mas sua magia de reencarnação é ativada. E repetidamente, mano, ele foi transportado para o mundo da sociedade moderna, tomando o corpo de um garoto chamado Poka Shinoyama. E um ferimento em seu corpo mostrava que há poucas horas ele teria sido eliminado por alguém. E então, quando ele estava andando pela cidade, uma mina chamada Misaki Sakimiya, que é uma assassina profissional e que enlouqueceu após ver algo traumático na infância, vai ao encontro de Poka no intuito de eliminá-lo novamente. Entretanto, cara, ela o leva até um lugar cheio de almas decaídas, e com isso nosso protagonista recupera os seus poderes. E agora o Rei dos Cadáveres tem a oportunidade de reconstruir o seu império necromante no Japão moderno. É isso, meu parceiro, só assiste essa belezura. Seirei Gensouki. E já no início, quando o nosso protagonista, que é um universitário chamado Haruto de 20 anos, morre em um baita acidente de trânsito, ele acorda em um mundo desconhecido no corpo de um jovem chamado Ryu. E à medida que suas memórias e personalidades se fudem, Ryu percebe, cara, que agora também possui poderes mágicos. E ele fica aliviado ao descobrir que sua paixão ardente por vingança contra os assassinos de sua mãe não diminuiu nada, apesar de sua identidade recém-mudada. E é então que em seguida aparecem algumas garotas que estão em busca de uma princesa que foi sequestrada, e neste tumulto todo somos apresentados a Mina Celia, uma professora de magia mágica que será fundamental para o desenvolvimento do nosso protagonista. E pouco depois, Ryu se depara com a princesa que foi sequestrada do reino de Bertrand e que o mesmo a salva. E agora, para expressar sua gratidão, o rei concede a ele a oportunidade de se inscrever na Bertrand Royal Academia. Acreditando que esteja um novo capítulo de sua vida, ele está animado para estudar nessa prestigiosa academia. Enfim, mano, esse anime é muito massa, então recomendo. E nesse anime, mano, tendo morrido em um acidente de carro, Tsubasa Kurata, um otaku do Japão moderno, renasce no reino de Flamevilla, um mundo medieval onde poderosos mestres chamados Silhouette Knights são usados para combater horríveis feras demoníacas. E nascido de uma família nobre sob o nome de Ernest e dotado de prodigiosas habilidades mágicas, ele se matricula na Royal Layarla Academia. E esta escola de magia mágica, mano, treina rapazes e moças sobre como pilotar seus Silhouette Knights e preparando-os para proteger o reino de ameaças, tanto demoníacas
quanto humanas. E é então que o Prota se une aos gêmeos chamados Adeltrude e Archid, e isso com o objetivo de criar seu próprio Mesh, que é um feito inédito há vários séculos. Enfim, cara, é um isekai interessante que eu recomendo. E nesse anime, o protagonista com a benção da deusa se tornou um cavaleiro divino e assim fundou o império. E com o passar do tempo, ele envelheceu e quando os céus o chamaram, a deusa apareceu diante dele e pedindo o seu último desejo. Ele queria reencarnar no futuro, já que ele dedicou toda a sua vida ao seu povo, não teve tempo de dominar suas próprias artes. E desta vez, mano, ele deseja viver para si mesmo, forçando o seu corpo até o limite. E é então que a deusa realizou o seu desejo. Em um futuro distante, o rei reencarnou como a filha de uma renomeada família de cavaleiros. No início ele acha um pouco estranho ter reencarnado como uma garota, mas mesmo assim, ele buscará o caminho de ser um guerreiro novamente. É isso, meu parceiro, recomendo. Yojo Senki. Yojo Senki, mano, narra a história de um assalariado japonês que, após ter de demitir um funcionário da empresa onde trabalha, é empurrado na frente de um trem por tal funcionário. Porém, cara, instante antes de morrer, um ser X que se denomina Deus aparece para o Prota e se queixa de como a humanidade se esqueceu dele. E o assalariado responde que numa era da ciência, Deus se tornou obsoleto. Do que Deus raciocina, carestia leva à adoração. Resumindo, meu parceiro, ele é um ateu. E o ser X, tentando provar o seu ponto, decide reencarnar o Prota em um mundo imenso à guerra, colocando que isso faria o adorá-lo. E assim teremos nossa protagonista chamada Tanya, que além de tudo, mano, ainda nasceu com um enorme potencial para a magia mágica, cortesia de ninguém menos do Ser X. Só que a garota não leva assim tão de boa a situação na qual se encontra, e está determinada a conseguir uma boa vida, sem a ajuda de qualquer divindade. E assim, mano, começa sua nova vida, subindo no exército de sua nação. Enfim, meu parceiro, se você ainda não viu essa belezura de anime, recomendo você assistir. Magia massiva detectada! Ela é um demônio! Sekai Saiko no Ansatsushi. E nesse anime temos o maior sniper e assassino do mundo, que o mesmo jurou lealdade vitalícia à organização que o criou. No entanto, mano, apesar de sua lealdade, essa mesma organização age para silenciá-lo, levando-o assim à sua morte. E agora, afundando-se em frustração e arrependimentos que não pode mais reprimir, ele se encontra em uma audiência com uma deusa que é atraída por suas habilidades excepcionais. E essa deusa fala, mano, que ele tem duas opções: renascer na Terra novamente, mas esquecer de tudo, ou renascer em um mundo de magia mágica, com todas as suas memórias, mas com uma missão crucial: impedir a destruição desse mundo, matando assim o seu herói. E aceitando o pedido da deusa, ele renasce como Luigi Tuato, filho de uma nobre família de assassinos que serve o reino de Alva. E agora, sob a orientação de seu pai, Luigi aprende novas técnicas de assassinatos que diferem significativamente do estilo de matar a sangue frio de sua vida anterior. Além disso, cara, seus outros talentos florescem, permitindo-lhe conhecer novos aliados e conhecidos. Mesmo assim, o Prota percebe que seus esforços estão longe de serem adequados, pois um adversário como um herói só pode ser derrotado com perfeição. E então, meu parceiro, eu recomendo muito você ver esse anime, porque ele é muito massa. Mushoku Tensei. E o anime é focado, mano, no prota virgão de 34 anos que, após tentar salvar alguém, é atropelado e vira preso tão humano. Mas ele é um cara de sorte, mano. E é então que ele desperta em um mundo de fantasia como Rudeus Greirat, começando a vida novamente como um bebê nascido de dois pais amorosos. E preservando suas memórias e conhecimentos de sua vida anterior, Rudeus se adapta rapidamente ao seu novo ambiente. E com a mente de um adulto crescido, ele começa a exibir um talento mágico que supera todas as expectativas, e aprimorando suas habilidades com a ajuda de uma maga cocotinha chamada Hoax. E então, cara, Rudeus vai tentar aproveitar o máximo de sua nova oportunidade nesse novo mundo, e enquanto ele tenta esquecer seu passado dramático. Enfim, meu parceiro, esse é um ótimo isekai de magia mágica com um prota muito overpower. E então, só assiste essa belezura. Enfim, cambada, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. E se você gostou de algum anime dessa lista, já deixa o seu gostei. E não se esquece, mano, de se inscrever, beleza? E já vai deixando aquele seu comentário, porque ele é muito importante. Enfim, cambada, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.